Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians nessa semana que está começando, porque tem uma declaração muito forte e preocupante de Rodrigo Garro. O Dorival Júnior volta a balançar no cargo, a pressão sobre ele está muito forte e a gente vai falar também uma questão sobre a política do clube, porque tem notícias importantes para os próximos dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, o Corinthians perdeu uma posição na tabela ao final da 20ª rodada. É 14º na tabela de classificação, com a vitória do Grêmio, inclusive, sobre o Atlético Mineiro. O Grêmio passou o Corinthians caiu para 14º, tem 22 pontos, e com a vitória do Vasco e o empate do Vitória, o primeiro time da zona agora tem 19 pontos. Significa que o Corinthians está a 3 pontinhos do Z4. Uma rodada. Detalhe, o Corinthians já tem 20 jogos, o Santos não tem 19, o Vasco não tem 18, o Vitória já tem 20. Então tem times abaixo do que o Corinthians que não tem os mesmos 20 jogos completados, ou seja, tem um risco maior ainda para a sequência da competição. Próximo jogo, domingo que vem contra o Vasco da Gama, embaladíssimo, justamente pela vitória por 6-0 sobre o Santos, saiu da zona do rebaixamento e está querendo, obviamente, se distanciar dali. Inimigo diretaço. O jogo é em São Januário. Vocês imaginem a festa que a torcida vai fazer nesse jogo. E um jogo enorme, né? Vasco e Corinthians brigando ali para uma parte difícil da tabela. Esse ponto da tabela faz com que o técnico Dorival Júnior seja muito pressionado nesse momento. E o Dorival, ele é um cara muito, normalmente, polido, elegante, não entra em dividida. O Dorival, ele tá meio que tocando F, assim, em algumas situações. Porque ele não se exime de pedir reforços a cada entrevista. Só que nessa entrevista, depois do jogo contra o Bahia, na derrota, ele voltou a pedir reforços e, cara, não que ele não possa fazer isso, mas o clube não pode contratar. Então, assim, ele sabe disso. Será que isso é um recado? Será que isso é uma cobrança para a diretoria, do tipo assim, poxa, vocês me trouxeram, me prometeram reforços e agora nem contratar vocês podem? Tudo bem, contrataram o Vitinho e ele começou a perder jogadores, né? Começou a perder jogadores. Isso atenua o lado dele. Eu já falei sobre isso, inclusive no vídeo pós-jogo. Já passei um pano bonito aí que vocês vão achar que eu tô passando pano e tal, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo condenar apenas, acho que ele tem responsabilidade, mas apenas o Dorival, quando ele perde os seus principais jogadores e não para de perder jogadores, né? E tem que recorrer à base e tudo mais. Acho que tardiamente, essa é a crítica que eu acho que vale. Ele poderia ter utilizado o Guinegão e o Kaique, mas muitas vezes essa decisão também ela é em conjunto com diretoria. E aí daqui a pouco ele ficou esperando por reforço, e aí veio o transfer ban e embolou tudo. E o caos político do clube também não ajuda. Então o Dorival está muito incomodado, me parece, com algumas situações. O extracampo, as lesões constantes. Não que os jogadores tenham culpa, assim, mas, cara, você vai perdendo o teu potencial e aí você vai pensando, caramba, como é que eu vou pra guerra sem o devido armamento? Só com canivete, eu vou me dar mal. Então, ele vai se incomodando e cobrando a diretoria a cada entrevista. Só que agora, irmão, não adianta ficar cobrando, porque não vai acontecer. A menos que o Corinthians vá lá, deposite o dinheiro do Santos Laguna, que já recusou a primeira proposta, que era uma entrada de 50% e o resto parcelado. Os caras já recusaram. Então, assim, a situação não muda. E a gente está falando de 10 dias, aí um pouco mais, para o fim da janela. Vai contratar como? Mas precisa, né? E algumas posições elas estão muito carentes. O Héctor Hernandes, por exemplo, foi questionado e ele diz isso aí tá com o Fabinho Soldado. Só que o Fabinho Soldado, perguntado, diz que é decisão da comissão técnica. Eu não vou dizer que tem um ruído aí, porque até onde eu sei, até que me provem o contrário, e claro, né, que tem informações de bastidores apontando nesse sentido, e onde a fumaça há fogo, a gente sabe disso, mas eu não tenho essa informação. Até onde eu sei, a informação que eu tenho é que a relação entre os dois é boa. Inclusive, Fabinho foi buscar o Dorival Júnior
Eles tinham uma relação desde os tempos de Flamengo. O Dorival comprou o projeto vendido pelo Fabinho. O Fabinho disse ao Dorival que ele tinha condições de tirar mais do time. O Dorival entendeu da mesma maneira, mas o Fabinho prometeu reforços. E esses reforços não vieram. E o Dorival agora está cobrando. Então pode ser, repito, tem informações indo nesse sentido, de que a relação dos dois já não é mais a mesma. Pode ser que isso tenha gerado um racha, uma quebra de confiança, talvez. E acho que daqui a pouco, né, sem querer acusar ninguém, não sei se é culpa do Fabinho, né? Porque você pode prometer. Agora, a desorganização, os problemas que vão vindo, né, a reboque, culminaram hoje num transfer ban que amarra o cara, né? Mas é fato que até isso acontecer também, o Corinthians pouco tinha se mexido. Mas também como é que ele vai se mexer sem dinheiro? E com muitas dívidas, né? Inclusive precisando quitar alguns vencimentos, premiações e tudo mais. É uma conta difícil de ser feita. Mas tudo isso para dizer que de dentro para fora, lá para fora da Arena Corinthians, do CT Joaquim Grava, do Parque São Jorge, o torcedor está cobrando o Dorival. Porque uma vitória nos últimos 11 jogos, 35% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 14º colocado com uma folha de, sei lá, 20 milhões de reais, é muito pouco, é muito pouco. E assim, não tem muito o que eu possa dizer para vocês. Eu já falei aqui, poxa, tem a Copa do Brasil, ele classificou, ele eliminou o Palmeiras, ele é copeiro. Nesses 2 jogos contra o Palmeiras, ele tinha os principais jogadores. Isso é inegável. Ele tem 21 jogos comandando o Corinthians. Em 2, ele teve o trio Memphis, Yuri e Garro. O Ramon teve um semestre inteiro. O Dorival teve em 2 jogos. E o que aconteceu nesses 2 jogos? Ele venceu o Palmeiras nas 2 vezes. Uma delas no Allianz Parque por 2-0, com o jogador expulso, tudo bem, mas ele amassou o Palmeiras em 2 jogos, quando ele teve todo mundo. De repente ele começou a perder. Perdeu o Carrilho, perdeu o Yuri, perdeu o Memphis. E existe um risco muito grande de perder o Garro. Eu tô falando isso porque a entrevista do Rodrigo Garro depois do jogo, ela foi assim, alarmante, gente, alarmante. O Garro, como líder que chamou a responsabilidade. Não acho que ele tenha feito um mau jogo, tá? Eu vi muita gente criticando a atuação do Rodrigo Garro. Primeiro, ele tá sem a parceria do Carrilho. O Martínez e o Breno Bidon não estão dando essa sustentação para o Garro. Então, muitas vezes, o Garro ele tem que carregar essa bola. Ele não tem a parceria também no ataque do Memphis e do Yuri. Os 2 jogadores que atuaram, o Kaique e o Guinegão, têm características completamente diferentes e para adaptar isso demora. Então o Garro muitas vezes tentou resolver sozinho algumas jogadas. Ficou nítido isso. E outra, muito caçado. Mas assim, a arbitragem é muito conivente com as faltas que fazem no Garro, cara. Ele foi perseguido dentro de campo. Então, assim, dificulta também, né, o andamento do jogo. Você não tem um tabelamento, você não tem uma aproximação, você não tem uma parceria, você não tem um entrosamento com quem você está jogando. Ele não conseguiu performar da mesma maneira. Mas ele reconheceu isso, tá? Dizendo que sabe que a temporada dele não é igual à do ano passado. E aí ele fala que o joelho dele não está aguentando mais. O Garro teve uma lesão crônica, né, uma tendinopatia patelar. Inclusive ele foi até a Espanha fazer um tratamento, ficou um tempão fora do time, voltou, fez uma longa transição, com fisioterapia e tudo mais, até voltar para reforçar o time. Pela exigência, pela necessidade, né, e tudo mais. Jogou a final do Paulista, depois voltou a se ausentar, voltou para o time e está dizendo que não aguenta. Que em uma semana você jogar 3 jogos, né, porque você joga quarta, domingo, quarta. Numa semana, num intervalo de uma semana, 3 jogos, não tem como. Talvez agora, né, que o Corinthians está só na Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil agora, né, com o Atlético Paranaense, é só no final do mês, início de setembro. Ele vai ter uma semana livre, por exemplo. Talvez ele consiga esticar um pouquinho mais. Mas, cara, eu tô com medo, né, da exigência acabar prejudicando, inclusive até o tratamento, né, de uma lesão que pode acabar se agravando. Enfim, é muito preocupante, gente.
que tenham todo o cuidado com esse jogador. É óbvio que a saúde é em primeiro lugar, né? Mas é difícil o Corinthians ficar sem ele agora, no meio de todos esses desfalques. É claro que se ele tiver com dor e tiver para lesionar, vai ter que tirar ele do time, não tem muito o que fazer. Mas seria terrível, seria terrível. E se viesse uma lesão configurada mesmo, meu Deus do céu. Bater na madeira aqui. Eu só estou abordando o assunto pela declaração dele, que eu achei muito preocupante. Ele dizendo com todas as letras: meu joelho não está aguentando mais. Toda a sorte do mundo, recuperação para que ele consiga, né, continuar jogando com menos dor possível e que ele consiga resolver essa lesão, porque o Corinthians depende muito do futebol do Garro e desses outros jogadores, que cada um vai voltar num tempo diferente, né? O Memphis daqui umas 2 semanas, talvez, o Yuri Alberto uns 2 meses e o Carrilho só ano que vem. Que loucura. Para fechar, gente, o ambiente político também preocupa e também foi abordado tanto pelo Garro quanto pelo Dorival. Para dizer para vocês que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, marcou a data da eleição indireta para a presidência do Corinthians. O que é uma eleição indireta? Os conselheiros irão eleger um presidente tampão até o fim de 2026, quando encerraria o mandato de Augusto Melo. Depois, novas eleições para o próximo triênio. Mas o presidente que for eleito agora, ele cumprirá apenas o mandato que vai até o fim do ano que vem. Essa data está confirmada para o dia 25 de agosto, próximo dia 25, no Conselho Deliberativo do clube. E aí surgiram alguns candidatos nos últimos dias. Por exemplo, o Osmar Stabile, né, se colocou inclusive politicamente e é um cara muito forte, até porque ele é o presidente em exercício, ele está tapando alguns buracos, apagando alguns incêndios, está ganhando força política, se posicionou como tal, se tornou oposição ao Augusto, mesmo tendo sido um vice-presidente, né, que loucura. É um dos candidatos. Agora tem outros 3. Eu confesso que o Ilmar Schiavenato, que é um advogado, não conheço, mas é um conselheiro vitalício, está lá há muitos anos, é um dos candidatos. O outro, o Roque Cittadini, esse sim bem conhecido e da linha da renovação e transparência, até onde eu sei, né, mais alinhado com essa galera que estava lá no clube, que ainda segue no clube, o Roque Cittadini, que eu acho que tem força política exatamente pelos pares que ele construiu lá dentro do clube. E o André Castro, que é o cara do mercado financeiro, que inclusive deve anunciar um projeto nos próximos dias, tá? O projeto que ele tem para o Corinthians, né? Ele já vazou ele dizendo aí que teria $1 bilhão para investir no Corinthians. A gente está falando aí de mais de 6 bilhões de reais, o que, né, ajudaria muito, na medida em que o Corinthians tem uma dívida de 2,5 bi, tem uma dívida do estádio de 700 milhões. Pelas informações que eu obtive, o André tem uma ideia de quitar a arena, de trazer patrocínios, de marcas. Ele tem uma expertise do mercado para tentar aplicar isso no Corinthians. Tem força lá dentro também. Então, vamos ver. São nomes colocados aí para a gente entender como é que vai estar essa cena política do Corinthians nos próximos dias. Teremos novidades. Então fiquem ligados, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo antes de ir embora. Eu volto na próxima. Tchau! E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians perde uma posição na 20ª rodada e fica a 3 pontos do Z4 do Brasileirão. 4 partidas movimentaram a 20ª rodada do Brasileirão ao longo de ontem, domingo. Os resultados fizeram com que o Corinthians perdesse uma posição na tabela de classificação. O Timão iniciou o fim da semana na 13ª posição, mas a derrota para o Bahia aumentou o risco de queda. Após a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro por 3-1 no domingo, o elenco comandado por Dorival Júnior caiu para a 14ª colocação, somando 22 pontos contra 23 do time gaúcho. Além disso, o Timão ficou ainda mais próximo da zona de rebaixamento. A histórica goleada do Vasco sobre o Santos por 6-0. A distância para o Z4 é de apenas 3 pontos. Agora o Vitória é o atual 17º colocado, com 19 pontos conquistados. Dentre os times abaixo do Corinthians, apenas a equipe baiana também fez as 20 rodadas. Devido ao adiamento de partida dos times envolvidos na Copa do Mundo de Clubes, só 4 clubes já completaram todos os embates possíveis. O Cruzeiro fará o 20º jogo nesta segunda-feira, contra o Mirassol.
O Corinthians tenta acabar com a sequência de 6 jogos sem vitória no torneio nacional já no próximo domingo, dia 24, no São Januário, às 16 horas. O Timão visita o Vasco da Gama pela 21ª rodada. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.